Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, que é o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, dia 2 de abril. Estou de azul, de brinquinho azul, de unha azul, que é a cor que representa o autismo. E eu resolvi falar um pouco do diagnóstico, como foi que eu desconfiei sobre o autismo de Clarice e tudo mais. E muita gente me pergunta isso, muita gente mesmo, sobre essa questão de diagnóstico, o que ela faz, né? E eu decidi gravar. Então, tudo começou quando Clarice tinha por volta... Na verdade, quando Clarice nasceu, eu tinha super proteção, né? De mãe. Primeiro filho, gente. Todo mundo fala que mãe de primeira viagem tem essa super proteção, né? E eu, de fato, tinha super proteção com Clarice. Então, eu não sabia se as coisas que eu sentia era super proteção ou, de fato, eu sentia que Clarice precisava, né? Vou explicar melhor. Exemplo, Clarice, ela demorou um pouco a engatear, a ficar sentadinha sozinha. E eu não deixava, eu sempre colocava almofadas e tudo mais, por medo dela cair. E eu lembro que um dia uma amiga minha falou assim, ela é assim porque você não deixa ela respirar, você não deixa ela à vontade. Aí vai eu tirar as almofadas, né, pra Clarice engatear, Clarice bate a boca, estoura a gengiva todinha. Eu fiquei me sentindo muito mal. Porque, na verdade, não é que eu super protegia. Porque eu sentia que ela não estava preparada para fazer certas coisas sozinha. Eu sentia isso. E, de fato, ela não estava. Então, ela demorou um pouco a engatear. Eu acredito que ela engateou com uns... Ai, gente, não lembro, mas por volta de 9 meses. Até então, ela ficava sempre escoradinha nas coisas. E ela engateou, não engateava muito, porque normalmente, eu não sei se vocês sabem, mas criança autista, ela tem uma tendência a não engatear tanto. Ela vai logo andar, ela não engateia. E o engatear, ele é muito importante. Eu não vou saber explicar pra vocês, mas esse processo da coluna, que eles engatiam, né, é muito importante pro desenvolvimento, inclusive cognitivo. Porém, eu vou procurar saber mais sobre isso pra eu poder compartilhar com vocês. E ela não engateou tanto, mas enfim. E aí, andar, ela andou com 1 ano e 2 meses. Porém, antes disso, ela ficava durinha, em pé, segurava nas coisas. Eu sentia que ela tinha muito medo também, né, de andar. Ela sabia andar, mas não andava. Então, ela começou a andar com 1 ano e 2 meses, mesmo assim, me solte, sai correndo. Mas a desconfiança mesmo do autismo veio com 2 anos. Quando, no aniversário de 2 anos de Clarice, foi muito perceptível a dificuldade dela de socializar. Eu lembro que eu tava super feliz e tal, e ela não teve nenhuma reação assim, nem de feliz e nem de triste. Na verdade, ela ficou tipo incomodada. Eu senti que ela ficou incomodada com todo mundo, Foi uma fase assim muito complicada, porque antes disso, ela batia parabéns, ela fazia tudo, né? Hoje ela faz, mas eu digo assim, antes nada incomodava, tudo era uma alegria. E nesse dia eu senti que ela ficou incomodada com todo mundo ali, ela não gostou muito. Que foi? O que você quer? Toma. Quer não? Esse. Ela ficou incomodada, ela não gostou muito. E ficou muito perceptível. Eu fiquei assim, nossa, Clarice, não tem alguma coisa. Eu ficava noites e noites pesquisando. Eu chamo meu filho e ele não olha. Porque ela era assim, eu chamava Clarice e ela não olhava. Cuidado, filha. O que você quer? Quer esse? Esse. Mamãe tá ocupada, tá bom? Já já a gente brinca. Vai ficar com o papai, vai? E assim, eu pesquisava, eu chamo meu filho e ele não olha, porque eu nunca tinha percebido. Mas eu falava, Clarice,
Eu sempre fazia isso quando ela era pequenininha. Então ela olhava, mas provavelmente ela olhava não era pelo Clarice, ela pelo psiu, né? Então quando ela passou a crescer, né, com 2 aninhos, eu já não fazia o psiu. Eu só falava Clarice, Clarice, Clarice. E ela não olhava. E aquilo me incomodava muito, né? Eu trabalhava fora. Quem ficava com ela era minha sogra, 3 vezes na semana. E 2 vezes na semana minha mãe. E eu chegava em casa, eu saía de casa às 7 da manhã. Eu almoçava no trabalho. E eu chegava em casa às 6 horas da noite. E aí pegava ela e vinha pra casa. E aí eu ficava com ela, né? Jantava, eu, meu esposo e ela. E colocava pra dormir. Tudo bem. E final de semana, eu trabalhava de segunda a sexta. Tem esse tempo que eu ficava fora, eu perdi de ver muita coisa. Porque provavelmente se eu tivesse em casa com ela, eu teria visto muita coisa logo. Com certeza eu teria. Porém, né, tudo é na vontade do Senhor. Eu consegui ver com 2 anos. E aí, nisso, eu já comentei com a pediatra disse que não deve ser nada não. Mas aí eu falei, olha, eu pesquisei no Google e apareceu autismo, surdez. Ela não é autista não. Deve ser um atraso de linguagem, coloca ela na escolinha. E eu falei assim, mas eu gostaria de passar ela com o otorrino. Aí ela falou assim, então que tal, eu vou te dar o contato, aí vou te dar a guia, né? Foi pelo plano de saúde pra você passar e tudo mais. Aí me deu a guia. Eu marquei com o otorrino, o melhor aqui da minha cidade. E chegando lá, nesse otorrino, ele olhou Clarice, eu expliquei, contei que ela não olhava quando a gente chamava. Ela falava só palavrinhas soltas, tipo, é meu, me dá, essas coisinhas assim, né? E ele falou, mãe, mas é normal, às vezes é atraso de linguagem mesmo. Aí eu falei, não sei, doutor, mas e se ela for autista? Eu falei com ele, não, mãe, oi, neném, tudo bem? Tudo bem, Clarice olhou pra ele e riu. Ele, aí, mãe, ela não é autista, ela me olhou. Aí eu tipo, oi? Como assim? Né? Só porque ela olhou, ela não é autista? Quer dizer que a autista não olha? E olha que eu não entendia nada, né? E aí ele me deu o contato de uma neuropediatra em Salvador. Tudo bem, eu guardei esse contato. Saí da sala dele e ele me indicou fazer o exame Bera, que é um exame auditivo. Porém, ele não fazia esse exame, então eu fui passar com outro doutor, que também é muito bom aqui na cidade. E aí esse outro doutor fez esse exame e deu perda moderada. Nessa época eu já desconfiava muito do autismo, porque eu já estava lendo bastante no Dr. Google. E eu descobri o canal da Maíra Gaiato. Eu fiz um e-mail, porque tinha um e-mail, era bem no comecinho do canal. E ela disponibilizava um e-mail, né? E eu fiz um e-mail falando o que Clarice fazia, né? E hoje, quando eu vou ler esse e-mail, gente, é muito engraçado. Por quê? No e-mail, eu falo assim, ela fala é meu, mas ela fala. Ela anda na ponta do pé, mas eu acho que isso é normal, né? Então, assim, eu falava o que Clarice fazia, que eu achava que tava pouco pra idade, e eu já falava assim, não, mas eu acho que ela não é autista, mas eu tô te mandando esse e-mail aqui só pra ter certeza, sabe? Porque no fundo eu sabia que ela era autista. E a Maíra Gaiato, no caso, a equipe dela foi maravilhosa. E disseram que realmente, pra idade de Clarice, ela deveria estar falando algumas coisas, formando frases, na verdade. E, nossa, eu fiquei aflita, porque eu sabia disso, mas era difícil ouvir de um profissional que entende sobre o assunto, né? E que aqui era impossível, assim, no meu ver, achar esse profissional, porque todo mundo que eu ia falava que não era autismo. Então, a primeira pessoa que me disse que poderia ser autismo foi a equipe da Maíra Gaiato. Então, muito obrigada, a equipe da Maíra Gaiato, que eu peguei o e-mail deles, né, e mandei. Então, depois desse e-mail, eu já fiquei meio assim, né, falei, ai, meu Deus, tem que procurar saber mesmo, porque realmente não tá certo. E aí eu comecei a ler, nessa época eu só lia sobre autismo, né, e eu fiz o exame auditivo, que eu peguei com o primeiro otorrino, o pedido, e fiz o Bera. Aí deu perda auditiva moderada. Eu falei, uai, como assim? Ela é surda, né? Ela tem perda auditiva, como assim? Porque no fundo eu sabia que ela não tinha. Porque ela ouvia musiquinhas, ela cantava corretamente.
ela só não respondia quando a gente olhava, ou quando a gente perguntava algo, tipo, você quer comer, você quer beber, Mas ela cantava musiquinhas, ela imitava, exemplo, ela falava assim, tipo, a galinha pintadinha, ela falava, então como que ela não ouvia, né? Mas deu perda moderada. Então o médico passou uns remedinhos pra jogar no nariz, no ouvidinho, que poderia ser um entupimento. E aí, durante 2 meses. Nesse meio tempo, eu estava me formando. Pra quem não sabe, eu sou formada em Ciências Contábeis. E aí tinha formatura, aí tinha esses exames dela e tudo mais. E eu tava, tipo, a cabeça a mil, né? E aí, com 2 meses, eu repeti o exame e deu perda leve. Eu falei, como assim? Deu perda? Ah, então foi um entupimento. Eu falei, mas agora deu perda leve, ela vai precisar usar aparelho auditivo? Não, com essa perda leve nem é considerada, porque a porcentagem é muito pequena, não sei o quê. Falei, ah, tudo bem. Só que nesse pesquisar, eu descobri que tinha muita criança autista que não tinha problema de surdez e que dava alteração nos exames auditivos, né? Existe muita coisa falando sobre isso. E alguns profissionais também me informaram que tinha muito exame errado, que chegava lá, a clínica, e não tinha nada a ver com perda auditiva. Então ele pediu, né, me deu uma solicitação para passar lá com fono, que a fono resolveria. E ele colocou lá, a fonoaudióloga, criança precisa de sessão de fonoterapia, não apresenta perda auditiva. Eu falei, como não apresenta? Se tá lá perda leve, né, de repente não apresenta perda auditiva. Enfim, eu fui na fono, é a Laísa Freitas, que ela é a fono de Clarissa até hoje. Beijo, Lai. E foi ela quem foi a profissional aqui na minha cidade que me abriu, assim, os olhos pro autismo, né? Que ela foi a pessoa que meio que falou a minha linguagem, que era o que eu já tava entendendo, que eu estudava muito. E ela falou tudo que eu tava entendendo. Tipo assim, eu achei alguém que entendia o que eu tava falando, entendia o que eu tava sentindo, né? E foi quando ela me indicou, minha mãe levou Clarice, na época, como eu disse, eu trabalhava. E Clarice ficava com as avós. E a minha mãe levou ela e eu falei com ela por telefone. E lá ela me fez algumas perguntas e tudo mais. Clarice passou algumas vezes com ela e ela me indicou ir no neuropediatra. Que, por sinal, aqui na minha cidade não tinha e não tem até hoje. E ela disse que com neuro iria me dar um laudo preciso, né? E se ela realmente é autista ou não. E o que eu precisaria fazer para melhorar essa questão do desenvolvimento dela. E eu consegui, no começo foi bem difícil porque a gente não tinha veículo, não temos, né, ainda, mas não tínhamos veículo, não sabemos para onde ir. E foi quando a amiga minha, que foi um anjo, e eu tive a ajuda de uma amiga para conseguir a consulta com essa neuropediatra, que foi Jéssica Rócio. Um beijo, amiga, você foi um anjo na minha vida, você é um anjo na minha vida, uma pessoa que me ajudou muito, né? Sem olhar por nada. Você falou, vem amiga, que aqui eu dou um jeito. E ela conseguiu a consulta no hospital que o esposo dela trabalhava. Ela conseguiu a consulta, então era um hospital pelo SUS, né? Em outro estado, porém que era bem diferente daqui, né? Bem mais evoluído do que aqui. E eu fui, né? Eu fiquei na casa dela, eu sou muito grata. E eu fui lá, passei com a neuro entendeu super minhas dúvidas, né? Falou, realmente ela tem traços, porém não é suficiente para fechar diagnóstico, porque ela é muito novinha. Então, eu vou pedir que ela faça fono 6 meses, escolinha 6 meses, que ela faça um eletrocefalograma, tomografia do crânio, que ela faça outro bera e você retorne aqui. Eu falei, então tudo bem. Retorne aqui ou em outra neuro, né? Onde você puder. Pra você levar tudo isso pra ver se realmente ela é autista ou não. E assim eu fiz. Voltei, super determinada, né? E Clarice, nessa época, ela tinha dado um salto, assim, porque quando ela começou a fazer fono, ela melhorou, tipo assim, muito. Porque ela começou a cantar as musiquinhas. Eu vou deixar aqui pra vocês
alguns desses momentos que ela começou, tipo assim, sabe, soltar mais. Quando eu pedia, porque ela já cantava, já falava, mas quando ela queria. Mas quando eu solicitava, não. Ser o capim. Deus cuida dos passarinhos. Deus não esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo, a galinha e o pintinho, piu-piu, o boi, a vaca e o cavalo, e o meu bonito cãozinho. Au, au! Au, au, au. Amo, Eu te amo. Você ama mamãe? Será? Eu te Amo. Ai, você ama mamãe, meu amor. Joga beijo. Eu te amo. Eu te Amo. Ai, que amorzinho de mamãe. Ponte. Ponte. Tchau. Beijo. Eu te Amo. Eu te amo. Tchau. Beijo. Pai, você é uma obra-prima que ele planejou com suas próprias mãos, pintou a cor de sua pele, os seus cabelos, desenhou cada detalhe no toque de amor aos olhos do Pai. Você cantava comigo, entendeu? Eu fiquei muito feliz. E assim eu fiz. Então, com 6 meses que ela fez tudo isso, eletro, fono, escolinha, na escolinha, pessoal, foi notório, porque quando você coloca no meio de outras crianças da mesma idade, nossa, aí você percebe que tem uma diferença de desenvolvimento, né? É diferente, o autista ele é diferente, né? Ele tem um jeito de ser diferente. Ele não é como as outras pessoas normais que faz tudo ali, né? É como que nós nascemos e vamos seguindo assim um ao outro, né? E eles não. Eles vai pra lá, né? Vai pra onde eles querem ir. Eles não têm um desenvolvimento igual de todo mundo. E nisso, gente, o que acontece? Ela fez e aí ficou muito difícil para meu esposo retornar para a Vitória do Espírito Santo, que foi onde a minha amiga me acolheu. Porque assim, mesmo que a gente não pagou nada na casa dela, não pagou médico, mas tinha ônibus e realmente, gente, tem momentos da nossa vida que nem isso deu para pagar. Naquele momento não dava. E eu precisava de uma resposta se ela era autista ou não. Por quê? O plano de saúde começou a cobrar que ela tava fazendo muita terapia sem ser, tipo assim, porque uma criança normal tá fazendo terapia sem necessidade, né? Tem que explicar o porquê que ela tá fazendo terapia. Então eu precisava passar com o neuro. E precisava também, já era hora de ter o diagnóstico dela. Então eu descobri uma neuro em Teixeira de Freitas. Que eu acho que eu não comentei, gente, mas eu moro em Eunápolis, Bahia, né? E eu descobri uma neuro em Teixeira de Freitas, doutora Maria Lúcia. E eu fui lá com meu esposo, né? Meu pai pegou um dia de folga no trabalho, conseguimos um carro emprestado do meu tio. E fomos. Chegamos lá, eu levei tudo pra ela. E ela já olhou e falou assim, você já veio com o diagnóstico praticamente fechado. E realmente, de fato, naquela altura do campeonato, eu já sabia que Clarice era autista. Eu não tinha aquela esperança dela olhar pra mim e falar assim, ela não é autista. Não, eu sabia que ela era. Só que assim, gente, eu só não comentei com vocês que nesse processo de 6 meses eu tive depressão. E foi horrível, eu cheguei no fim do poço. Eu tomei antidepressivo muito tempo. Mas isso é história para outro vídeo.
né? Esse vídeo hoje é sobre o autismo. E ela já falou, você veio com o diagnóstico praticamente fechado, realmente ela é autista. Ela vai precisar de terapias pra reabilitação e tudo mais. Ela já fez ali o laudo, tipo assim, pronto, ela é autista, né? Foi um alívio, né? Tirei o peso, tava nas minhas costas. Porque é difícil esse momento que você fica sem saber o que é de fato, né? Porque no fundo você fica, mas se não for? Você fica lá no fundo, e se não for, né? Mas você sabe que é. Então você precisa saber, você precisa... Às vezes é porque nós, seres humanos, tem essa mania de querer rótulos, né? Precisa ter rótulos. Então, preciso saber o que é. Esse negócio de ficar sem saber não dá. E aí, eu vim com o laudo dela e ela começou a fazer a fono, porque aí o plano liberou e eu consegui com a Tati, que ela é psicóloga infantil maravilhosa. Tati, um beijo. Que foi a pessoa que eu ouvi falar, a segunda pessoa, porque primeiro eu já ouvi falar sobre o ABA, que foi pela Maíra Gaiato, que inclusive eu descobri a Maíra Gaiato através do canal da Flávia Kalina, que é uma educadora infantil que eu amo muito, que eu assistia grávida, e eu sempre me encantei a forma que ela tem com amor aos filhos, a forma que ela tem de educar, de ensinar, e eu seguia ela, e aí daí eu conheci a Maíra Gaiato, que foi a que eu fiz a pergunta lá do e-mail, que eu contei pra vocês bem no início. E a Tati é aqui da minha cidade, e é Tatiana Freitas, e ela também trabalha com a ciência ABA, né? Ela tem pós e tudo, e foi uma das pessoas assim que me abriu a cabeça pra essa questão do ABA, que eu já ouvia falar, mas eu não tinha muita noção. Hoje também eu não sou 100%, mas eu já tenho noção do que é o ABA e o quanto ele muda a vida de uma criança. Claro, possa ser que tem crianças que não vai desenvolver tanto com ABA. E foi onde eu conheci a Tati, é maravilhosa. Clarice passa hoje ela passa com a Laísa e com a Tati. Ela passou um tempinho com a Gisele, com a Gi, que é um amor de pessoa. Beijo, Gi, que é a TO, terapeuta ocupacional, que ela é maravilhosa. Ela é da parte sensorial, que eu vou falar mais sobre isso. Eu tenho um plano de explicar mais pra vocês sobre essas questões, né? Que o autista, ele tem essa dificuldade sensorial e linguagem sensorial, comportamental, enfim. E, porém, eu não continuei com a Gi porque o plano aqui da minha cidade não cobre. Infelizmente, por motivos financeiros, eu não pude continuar. Mas é uma excelente profissional, eu indico e pretendo voltar pra ela assim que possível. Enquanto isso, eu tento fazer em casa o que eu posso, com a Clarice, né? E Clarice, hoje, né, gente, ela tá bem, ela melhorou muito. Hoje ela consegue ficar mais tempo sentadinha. Às vezes levanta, né? Na escola mesmo, a tia falou comigo assim, olha, Clarice, ela não fica tanto sentada, mãezinha. Eu tento, mas ela ainda... Mas assim, gente, sério, se comparar ao ano passado, ela fica muito tempo sentada. Então, assim, ela melhorou muito aqui em casa enquanto eu vou fazer as terapias com ela. Ela fica sentadinha, ela almoça sentadinha. Então, eu consigo isso com ela. Ela tá mais calma. Quando ela se estressa muito, eu falo, filha, calma. Ela fala, calma, eu falo isso, tem que ter calma. Então, hoje eu consigo controlar mais esse comportamento dela. Controlar de às vezes, ela ficar eufórica. Eu, filha, calma, tenha calma. Então, assim... Ela melhorou muito. Hoje eu falo as coisas com ela, ela repete mais. Eu falo, filha, vem cá, Clarice, vem cá. Ela vem. Filha, não mexe, ela deixa. Filha, traz pra mamãe, ela traz. Esses comandos ela não entendia, gente. E ela tem entendido isso, você não tem noção. Pode ter gente aqui que tá assistindo e fala, mas que bobagem. É coisa boba, né? Essas coisas, mas pra mim, gente, não é bobo. Pra mim, uma mamãe espontâneo. Ela chega a falar, mamãe... Gente, isso me derrete minha alma inteira, porque eu tenho que ensinar até ela a falar mamãe, né? Hoje ela já sabe que eu sou mamãe, ela chama quando ela quer. Mas assim, tudo que ela faz por ela, espontâneo, eu fico muito, muito, muito feliz. Não só eu, como o papai, as vovós, né? Os titios, as titias, os vovôs, todo mundo fica muito feliz. Mas ela melhorou muito, eu tenho certeza que ela vai melhorar muito mais. E eu tô aqui pra ela, por ela, né? O papai também trabalha muito pra tentar dar o melhor pra ela. E sempre vamos estar aqui, correndo atrás. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo explicando todo
o meu processo para chegar aqui hoje, para estar gravando para vocês, que foi uma decisão de me abrir, gente. Como eu tive depressão, então as pessoas quando têm depressão, ela tem uma tendência a não conversar muito sobre os seus problemas, sobre as suas frustrações, então guarda tudo pra si. Então eu não queria isso pra minha vida. Eu queria... eu sempre quis na minha vida poder ser uma pessoa comunicativa, poder ajudar o próximo. Então eu falei, poxa, eu vou fazer um canal no YouTube e vou compartilhar, porque isso é uma história para se compartilhar, uma experiência que eu sei que assim como eu, muitas mães já passaram por isso, passa por isso e irão passar por isso. E eu deixando meu relato, o que eu passei, serve de exemplo para outras pessoas, entende? E eu espero que sirva. Esse é meu intuito, é que sirva de exemplo. Então, gente, hoje, nesse dia 2 de abril, o dia da conscientização do autismo e da aceitação, principalmente, porque, como eu vi uma colega dizendo no grupo, né, que eu faço parte de mamães de autistas, conscientização já tem. O que falta é a aceitação. E isso é verdade, né? A maioria das pessoas tem consciência do que é um autista e as dificuldades que eles têm, mas eles não aceitam mesmo assim. Então, é o Dia Mundial da Aceitação do Autismo. As pessoas precisam aceitar, amar e saber que um autista, ele aprende, mesmo que de forma diferente, mas ele aprende. Ele não aprende igual a todo mundo, ele aprende de forma diferente. Então, gente, eu passei um caminho muito árduo para chegar até aqui. Eu fico até emocionada, porque de fato foi muito árduo. Ficar depressiva, sofrer por não poder dar o melhor para minha filha e sentir que eu não poderia fazer nada, foi um momento de extrema loucura. Teve momentos que eu pensei em sumir, em correr, né, para fugir, porque eu não podia fazer nada. Mas hoje, graças a Deus, eu tô aqui, eu vou lutar por ela, eu vou lutar para ela. E eu tenho certeza, no fundo do meu coração, a mesma incerteza que eu não sabia o que ela tinha, hoje eu tenho certeza que ela vai alcançar muito na vida dela. E eu deixo aqui o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu falo sobre minhas experiências, ou se vocês tiverem interesse em algum assunto em particular, me mandem que eu gravo pra vocês. O canal ainda é pequeno. Aos poucos eu tenho investido, né, nos vídeos, tenho separado um tempo pra fazer. É algo que eu gosto, sim, de compartilhar, porque eu sei que muita gente... Gente, eu não conheço tanta gente assim, mas o pouco que eu conheço, sempre que eu posto uma história, alguma coisa referente ao autismo, referente ao que eu passei, a minha experiência, sempre vê alguém falar, poxa, Duda, eu tava passando a mesma coisa. Nossa, Eduarda, que legal, foi tão bom ouvir isso, eu me emocionei. Então, assim, eu sei que toca pessoas, né? Inclusive, um tempo atrás eu postei um vídeo de Clarice almoçando, normal. E uma mãe mandou um áudio quase chorando, dizendo que o filho dela comeu feijão e macarrão que ele não comia há muito tempo, através do vídeo de Clarice comendo. Então, sabe, gente, isso incentiva, isso faz assim, poxa, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tenho que compartilhar, porque eu sei que isso, pra uns, pode ser bobagem, mas pra outros pode ser uma ajuda muito grande. E eu fiz esse vídeo com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para que você receba as notificações de vídeo. Fica com Deus. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.